qualidade. É por mim, por todos e por cada um de nós. Dos netos aos avós. E é por haver tanto para dizer aqui que a qualidade fala por si. Turci, a marca própria e mais barata do mercado. O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo. São 6 horas. Procura uma firma de contabilidade eficaz e rigorosa? Então a FinanceBit é a solução para si e para o seu negócio. FinanceBit. Contabilidade, consultadoria e gestão. Serviços administrativos e financeiros. Agente autorizado Universo. Contacte-nos pelo telefone 96 404 1574 ou através do e-mail geral@financebit.pt. Saiba mais em financebit.pt. Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Átrio Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza e produtos para o seu animal de estimação. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68. Água é vida. Beba água da torneira. Os serviços municipalizados de água e saneamento de Vila Franca de Xira asseguram que a nossa água é de excelente qualidade. A nossa água é sujeita a permanentes testes de qualidade. Pode confiar na água da torneira e nos serviços do SEMAS de Vila Franca de Xira. Prefira a água da torneira, uma opção sustentável para o planeta. Com um olhar na inovação e o atendimento personalizado e adaptado a cada cliente, nas óticas Optivisão encontra uma vasta oferta de marcas de qualidade e serviços exclusivos. Escolha um serviço de excelência para cuidar da sua visão e melhorar a sua qualidade de vida. Marque já o seu exame visual em optivisão.pt. Optivisão de Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SAMS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263 402 483. Sem ir. Energia inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sem ir. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Saiba mais em semir.pt. Consulte-nos. Sem ir. Energia inteligente. SEMAS de Vila Franca de Xira ao seu serviço com a app MyAqua, a aplicação gratuita onde os nossos clientes podem realizar várias operações. Comunicação de leituras, anomalias, contratos e faturação. Se mora no concelho de Vila Franca de Xira, adira. Utilize, na hora, MyAqua, SEMAS de Vila Franca de Xira. Infortauros. Há 26 anos que a informática é o nosso mundo. Trabalhamos com particulares, empresas e instituições. Venda e comercialização de computadores e de todo o tipo de material informático. Assistência técnica a hardware e software nas nossas instalações, no local ou remotamente. Implementação e apoio a programas de faturação, gestão comercial, contabilidade e recursos humanos. Somos representantes SAS e ZoneSoft. Temos a solução chave na mão para qualquer tipo de negócio. Vasta gama de tinteiros e toners originais e compatíveis para todas as marcas de impressoras, multifunções e fotocopiadoras. Redes informáticas e segurança. Orçamentos gratuitos. Conte com a nossa experiência de 26 anos de existência. A informática é o nosso mundo. Infortauros. Não deixe de nos visitar na Póvoa de Santiria, na rua Padre Manuel Duarte, 14A ou em infortauros.com. Contacte-nos pelos telefones 21 953 0030 ou pelos telemóveis 91 618 7179, 91 618 7182 ou 91 618 7183. Florista Orquídea Joaninha. Arranjos florais, decorações festivas, plantas exóticas, buquês e muito mais. Florista Orquídea Joaninha, com atendimento personalizado
especializado. Na rua Vítor Cordon, número 85, junto à agência funerária de Zambuja, perto da estação da CP. Contacto, a sua referência no mundo da informática. Assistência informática, administração de redes, hardware e software, redes wireless, renting de equipamento, laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site contacto.net. Café Central, um debate de ideias. Parece que vai ficar calado. Vai ser uma decisão. Não sei. Eu até posso estar de acordo. É populismo. Justicialismo, que é mais ou menos a mesma coisa. Como se de uma igreja se tratassem em grandes momentos de azáfama e dizer, como vêem, estamos todos unidos. Estão-se a comer todos lá dentro, mas estamos todos unidos em força, que é o país a desmoronar-se. A bem do futuro da nação, eu acho que devem, de facto, negociar. Sexta-feira, às 18 horas. Ouça também em podcast em radiovalorlocal.com. Ora, cá estamos nós. Olá, Paulo Afonso, boa tarde. Estamos com o Rui Rei um bocadinho de nada atrasado pelas obras na Vila da Zambuja e pelas... Quando chegar vai começar a criticar. Muito provavelmente vamos ter que lidar com isso, não é? Muito bem, então começamos nós, e agora era eu que estava aqui com o microfone fora do sítio, e começamos nós com alguns assuntos em destaque, mas vamos começar para já por falar da TAP, enquanto o Rui Rei não chega. A diretora executiva da TAP podia receber até 3 milhões de bónus. No entanto, isto pode ser uma mão cheia de nada, isto porque o contrato não estava válido. Segundo o Jornal Económico, diz mesmo que, ao contrário do que estava previsto, nunca passou pela Assembleia Geral da TAP. O PS já anunciou que vai viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda através de uma abstenção. Ora, começando por falar em assuntos que marcam a atualidade, Paulo Afonso, este é de facto um deles e naturalmente é um daqueles assuntos que vai estar nos próximos dias na ordem da atualidade, claro. Sim, boa tarde aos nossos ouvintes e quem nos também vê via internet. Eu acho que a TAP, era bom que a TAP não pudesse ser sempre notícia ou pelo menos assunto de comentário cada vez que nós temos uma edição também do Café Central. Pois é o 0 e 0. Exatamente, já é o 0 e 0, como costumo dizer. Eu acho que a TAP precisa, obviamente, de estabilidade. Eu acho que o PS faz muito bem em viabilizar, através da sua abstenção, a proposta desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu até acho que não tem a ver só com os últimos anos desta gestão da TAP, que vai até 2015, e que acho que é importantíssimo neste momento se perceber tudo à volta da TAP e do próprio universo TAP. Eu acho que a TAP precisa de estabilidade. Não é bom para uma empresa do tamanho da Transportadora Aérea Nacional estar por razões que são negativas, estar sempre na imprensa. E nunca estava, como estava a dizer, nos jornais pelas melhores razões. É uma das maiores empresas exportadoras do país, a par, por exemplo, da Auto Europa, e é cobiçado, obviamente, por interesses privados. Eu acho que isto sempre foi. Eu acho que isto é de facto esta agenda. Eu acho que há uma agenda mediática, para não dizer político-mediática, em torno do assunto TAP, porque a ideia é desprestigiar a marca, a ideia é torná-la o mais vendível possível, para que depois possa voltar ao mercado de uma outra natureza. Eu acho que é importante estabilizarmos a situação da TAP. Há muito esforço por parte do atual Ministro das Infraestruturas para uma paz sindical e laboral dentro da própria TAP. Agora, falando em concreto destes 3 milhões de bónus e de tudo aquilo que já falamos em momentos anteriores, eu acho que, apesar de poder ser legal a possibilidade desse bónus, o mesmo não está devidamente aprovado pela Assembleia Geral, pelo que dizem alguns dos jornais, mas a empresa está no mercado concorrencial das grandes companhias aéreas e, seja a empresa pública ou seja a empresa privada, estes valores às vezes estão em cima da mesa. Agora, eu percebo
que isto incomode a opinião pública, que incomode o cidadão comum, que não ganha 3 milhões de euros de bónus, que não ganha... Também não sabe se ela ganha os 3 milhões, não é? Porque por andar da carruagem parece mas que pelo menos não ganha o ordenado que a Presidente do Conselho de Administração, não a Diretora Executiva, mas a Presidente da Comissão Executiva da TAP ganha. Eu acho que isto, nós de uma vez por todas temos que... eu não gosto muito da expressão moralizar, porque acho que isto é moralista demais e é muito... os negócios e a política em si têm que ter, acima de tudo, uma ética de responsabilidade. E não é muito ético este tipo de situações. Eu acho que tem que, de uma vez por todas, resolver esta questão da TAP. E como dizia no início do meu comentário, a TAP, de facto, precisa de estabilidade. Essa estabilidade tem muito a ver também até com os resultados operacionais, que teve no último ano, que foram positivos. Ou seja, há uma boa gestão no último ano, mas precisa muito mais do que isto. E boa gestão não é só bons resultados financeiros, é a paz laboral que é necessária, é obviamente cumprir aquilo que são os seus compromissos, os aviões chegarem a horas e partirem a horas, ter uma boa relação com os outros parceiros no quadro daquilo que é o negócio aeroportuário. Tudo isso importa. E, acima de tudo, como eu dizia, é preciso estabilidade. Essa estabilidade é importante, mas Paulo Afonso, fiquei com a ideia que estavas a dizer que estavam a tentar desvalorizar até a TAP para vender mais barato. Percebi isso? Eventualmente. Eu não sou especialista nesta matéria, apenas me estou a basear naquilo que tenho lido nos jornais, aquilo que tenho ouvido de alguns comentadores. Acho que há muitos interesses que pretendem, obviamente, desvalorizar a TAP. Agora, não sei se é para vender mais barato ou desvalorizar o serviço que a TAP faz, porque Lisboa, o aeroporto de Lisboa, o serviço que a TAP faz neste conjunto de serviço aeroportuário é estratégico para o país e nós estamos, do ponto de vista geográfico, muito bem situados para termos aqui um dos melhores serviços aeroportuários da Europa em relação a outros países, como já disse em intervenções anteriores, em relação com as comunidades portuguesas no exterior, com os Estados Unidos da América, com o Brasil, com a África. A TAP tem tido essa preocupação e deve continuar a ter. Agora, tem que melhorar, tem que estabilizar e tem que ser notícia pelas melhores razões e não propriamente por estas. Rui Rei, boa tarde. Boa tarde, Rui, bem-vindo. Começando por ti agora, esta questão dos 3 milhões de euros que podem não vir a acontecer à administradora da TAP. Como é que comentas estes últimos acontecimentos da empresa de bandeira nacional? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, peço desculpa deste meu atraso, mas estas obras socialistas é o que nos são as obras trazem. Da Câmara, não são socialistas. São obras da Câmara Socialista, aqui um pouco por todo lado, e o estado da TAP é o exemplo da obra socialista. Portanto, vamos lá ver. Reparaste que ele fez a ponte de uma coisa para outra. Sim. Quando eu sei que existem obras, eu tenho que chegar mais cedo. A comissão de inquérito não devia ser só esta administração. A comissão de inquérito devia ser, há pouca vergonha, de um governo socialista, comunista e bloquista que levaram à nacionalização da TAP. Esse é que é de verdadeira comissão de inquérito que deveria existir, que é como é que transformaram uma empresa que, apesar das dificuldades que tinha, era de facto, estava a prestar um determinado serviço ao país, às pessoas, aos cidadãos, aos nossos cidadãos e aos cidadãos vindos de fora, porque é excelente ouvir hoje falar das comunidades portuguesas, da relação com a África, com os Estados Unidos, mas de facto foi a anterior administração que passou a trazer mais americanos para Lisboa, com o short break, com paragens de curta duração. Inclusivamente a relação com o Brasil melhorou substancialmente. A TAP já era a companhia que mais voava e reforçou essas posições. Portanto, agora, só por uma teoria claramente ideológica é que se levou a lá colocar quase 4 mil milhões de euros, vamos ver se chega, e agora tem-se a lata,
ouça, é só a lata e a pouca vergonha de alguma gente dizer que a empresa vai valorizar e dizer que o anterior governo, como eu ouvi aquela senhora deputada Ana Gomes, não é? Que tem uma casa em Sintra cheia de legalidades e tem a coragem de vir dizer que a TAP na altura foi vendida a preço de saldo. E o que é que esta senhora acha depois de lá meter estes 1.000 milhões todos, mesmo que a empresa venha a ser vendida por 700, 800 ou 900 milhões de euros, ainda tem déficit? Mas qual é a parte que esta gente não percebe? Qual é a parte que esta gente continua a tentar enganar os outros, a dizer de uma coisa que vale aquilo que não vale? Porque as pessoas lá meteram estes 1.000 milhões todos. Portanto, é isto. Ouça, enquanto nós não falarmos a verdade, andamos a mascarar as coisas. Desvalorizar o quê? Vamos lá ver. Então, na altura, receberam uns quantos milhões de euros, foi pouco. Então, e agora que já lá metemos 4.000 milhões de euros, mesmo que venhamos a receber 900 milhões, que não vamos, mas mesmo que venhamos a receber, quem é que paga o resto? Todas as outras companhias europeias que foram intervencionadas, com exceção da portuguesa, por questões ideológicas, já devolveram dinheiro ao Estado e estão a crescer. Portanto, qual é a parte que não conseguiram perceber? Qual é a parte que não conseguem falar verdade? Então, se era preciso nacionalizar porque estava mal no privado, porque é que agora querem vender? Achas que é para desvalorizar agora estas... Não, acho é que os socialistas não têm vergonha. Ouça, neste caso, é um caso de falta de vergonha. Então, quer dizer, eu nacionalizo uma coisa porque era estratégico para o país. E agora, deixa de ser estratégico e vamos vender. Então, mas afinal, se vamos vender, porque é que nacionalizámos antes? Não é? E mais, eu ouvi o Sr. Ministro da Economia, inclusivamente a falar que a Ibéria era uma opção para a TAP. Ou seja, outra vergonha. Se a Ibéria tomar conta da TAP, então o que falta do resto do aeroporto de Lisboa morreu. Morreu nesse dia. Porque, obviamente, Madrid, Barajas, vai concentrar tudo o resto que falta. Mas depois, qual é a parte que esta gente não percebeu? Qual é a parte que esta gente acha que somos todos tontos? Qual é a parte? Vamos ter que estas coisas... Estão à espera de contratar o Rui para conta da administração da TAP. Não estão à espera, ouça, não estão à espera de contratar ninguém, porque isso é a forma fácil de discutir os temas quando as pessoas não sabem discutir e vêm para aqui com cartilhas. Não é? E isto é uma cartilha. Eu só faço uma pergunta simples que uma criança de 5 anos faz. Porquê é que os senhores nacionalizaram para agora vender? Mas têm algum interesse em vender a alguém que não ao Sr. Nilman na altura? Não sei. Ou ao Sr. Pedrosa? Então, se os senhores não têm, se os senhores não parlamentar de têm, inquérito portanto, vai eu até pergunto, 2015. mas eu não interessa isso. Pronto, o que eu faço uma então pergunta é, que disseste se era, porque é que era da nacionalização? Vai até 2015. Se era, bem antes da nacionalização. Eu vou voltar a dizer. Então, se era bom nacionalizar, porque nacionalizar é bom, porquê é que os senhores nacionalizaram agora para vender? Sabem porquê é que vão vender? Porque os senhores demonstraram, os senhores e o Sr. Ministro Nuno Santos, que saiu, demonstraram a vossa incompetência. Foram, de facto, incompetentes nesta decisão. Não, o PSD competentemente vendeu a TAP. O PSD competentemente vendeu a TAP, com exceção da senhora Ana Gomes, embaixadora, que tem uma casa em Sintra, como tem, veio dizer que o doutor Passos Coelho... Não, eu ouvi. Não é populista, até porque nós já vamos ver quem é que é populista já no minuto a seguir. E, portanto, o que eu quero dizer é o que veio dizer a doutora Ana Gomes... que é de facto uma vergonha, que a TAP foi vendida a preço de saldo. Não foi vendida a preço de saldo. Olha, vamos ter que mudar de assunto. Não estão a perceber. É isto que é fundamental discutir. Vamos ter que mudar de assunto. Mas estou à espera que o Rui ocupe um lugar no Conselho de Administração. Não. Para resolver o problema. Não percebo nada da aviação. Não, já sei. Bom, deixa-me então avançar. Eu tenho que ter aqui algum cuidado com aquilo que vou dizer, porque não domino bem o assunto e fiquei muito baralhado com muitas das coisas que li. Portanto, vou deixar para vocês o comentário relativamente ao Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, que poderá ter que devolver as verbas que alegadamente recebeu enquanto acumulava as funções a tempo inteiro na Junta de Freguesia e no setor privado enquanto docente. O assunto foi enviado para os tribunais pela CDU de Vila Franca de Xira, que considera que o autarca socialista lesou o erário público e reclama agora que o autarca, de resto, agiu à margem de lei. João Santos alega, entretanto, que agiu de boa fé. Num breve comunicado, o Partido Socialista de Vila Franca de Xira refere a existência de uma divergência na interpretação das normas jurídicas, de facto, e entende que aquelas funções, no caso em concreto, deviam ter sido remuneradas a meio tempo. Ora, vamos tentar perceber um bocadinho o que é que está a passar aqui. Eu tenho a câmara para o Rui Rei, vamos começar por Rui Rei. Tens acompanhado esta questão. O que é que te parece em todo este processo? E é aqui que se demonstra, de facto, a questão populista ou sem populista. Eu não tenho acompanhado muito, mas fui lendo. E esta semana, mais precisamente,
explicaram-me o tema. E eu vou-vos dizer, sou insuspeito, ao contrário do que se diz, sou insuspeito, não sou socialista, não tenho particular simpatia pela forma como os socialistas normalmente gerem a coisa pública e, portanto, estou à vontade nisto. Mas em relação ao caso do Presidente da Junta de Vila Franca de Xira e à pessoa do Presidente da Junta, que é aqui quem está em causa, eu acho que o Sr. Presidente da Junta agiu de boa fé. É o que eu acho de todo este processo. E, portanto, como veem, a minha questão não é enviesada. A minha questão é de justiça. E neste caso em concreto, quem acho que não está a agir de forma correta é quem fez a queixa da forma que fez e os jornais que pegaram nas coisas da forma de que pegaram. Porque se nós formos corretos e formos ver, daquilo que sei, o Sr. Presidente da Junta pediu pareceres. O Sr. Presidente da Junta comunicou. O Sr. Presidente da Junta terá, eventualmente, comunicado, inclusivamente, à Adegal a quem pediu um parecer. E, ao que parece, não lhe terão sequer respondido. Ao que parece, o Tribunal Constitucional, penso eu, Tribunal Constitucional, sim, Tribunal de Contas, mas o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, terá pedido toda a informação que recebeu e que realça isso na sua informação. Realça a boa-fé com que foi colocada, realça que não, em nenhum caso, o erário público foi prejudicado e, portanto, o que resta aqui avaliar é porque é que os autarcas não podem, de facto, os autarcas de freguesia, não podem ser remunerados perante uma determinada posição de dar aulas e outras entidades públicas o podem ser. Portanto, o que está em causa aqui é uma situação de igualdade e legitimidade, que, ao que parece, o próprio Tribunal escreve isso. Portanto, como se pode constatar, do meu ponto de vista, mas eu sou um leigo na matéria, do meu ponto de vista, neste caso em concreto, eu penso que o Sr. Presidente da Junta de Vila Franca de Xira agiu de boa fé e toda esta questão deve ser resolvida o mais rapidamente possível e, do meu ponto de vista, da informação que tenho, o erário público não é prejudicado em lado nenhum, muito pelo contrário. Até é beneficiado nessa perspectiva. Portanto, o seu a seu dono, política como é ao que é da política, justiça ao que é da justiça, propaganda ao que é da propaganda e tudo o resto. Portanto, eu aqui neste caso acho que o Sr. Presidente da Junta, e mais do que Presidente da Junta, a pessoa em questão, porque isto não tem nada a ver com o facto de ser Presidente da Junta ou não, tem a ver com a pessoa, com a ética, com essa forma, e neste caso eu penso que ele atuou corretamente. Paulo Afonso, não na qualidade de Presidente da Conselhia, evidentemente, na qualidade de comentador do Valor Local, sei que também tens uma opinião sobre o assunto, vamos a ela. Bem, e é mesmo isso, é uma opinião e é um comentário sobre, eu não sou jurista, eu li atentamente o relatório do Tribunal de Contas e muitas das conclusões do relatório do Tribunal de Contas, das quais algumas eu vou aqui também sublinhar e tive a oportunidade também de falar com o João, corroboro boa parte, se não mesmo na totalidade, daquilo que foi a intervenção do Rui. Dito isto, há justiça o que é da justiça, há política o que é da política, como se costuma dizer. E no quadro político, o comunicado que a CDU faz é um comunicado de vera, é um comunicado acusatório, diz que o Presidente da Junta de Vila Franca de Xira lesa o erário público e que o PS contribui para descredibilizar o descrédito do poder local democrático e das próprias instituições. Estou a citar, assim, au passant. O que o PCP, nesta situação, tem aqui uma atitude puramente populista, demagógica, e só pretende tirar lama perante um assunto que o próprio Tribunal de Contas, por unanimidade dos juízes relatores, diz não existir dano para o erário público. E porquê que não há dano para o erário público? O Presidente da Junta de Freguesia não recebeu mais do que teria recebido se tivesse continuado na Câmara Municipal, ainda por cima assinala uma outra situação, que é, estando na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, do qual ele é funcionário, técnico superior, pode estar o próprio interesse público em causa, no que diz respeito a ser Presidente de Junta e está subordinado dentro do quadro da Câmara Municipal, onde, como estava a dizer, é funcionário. Mas há dois pontos que me parecem... Está em funções suspensas, não é? Portanto, exatamente, mas ele voltou, entretanto, à Câmara Municipal, sim. Logo que houve a possibilidade, algumas alegações sobre esta matéria, achou por bem, e acho que agiu sempre de boa fé. Não põe em questão a boa fé do Presidente da Junta, do meu camarada João Santos, de maneira nenhuma, e há uma interpretação legal no quadro da lei dos eleitos locais, vindo da Procuradoria-Geral da República de um parecer, e os pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República são vinculativos, têm força de lei, fazem jurisprudência,
que é contrário, por sua vez, a um parecer que não é força de lei, que não é vinculativo da CCDR. E acrescido a isso, houve diligências por parte do próprio Presidente da Junta, junto da Direção-Geral das Autarquias Locais, a DGAL, a perguntar a sua situação e não responderam. E como diz o Rui Rei, e bem, esta lei dos eleitos locais, nesta questão da acumulação da docência, é do ensino superior. São várias as pessoas na administração pública local e central que podem dar aulas no quadro das licenciaturas do ensino superior, mestrado ou doutoramento, e acumular com as funções que têm. E o Presidente de Junta não pode. A leitura que se faz daquela lei é que a lei produz um imbróglio jurídico, e está escrito no relatório. Ou seja, está muito pensado para os eleitos locais ao nível da autarquia municipal e esquecem-se as juntas. E no meio disto tudo, quer dizer, levanta-se um conjunto de questões que eu acho que nós temos que repensar, não é? Repensar aquilo que é o mandato social das juntas de freguesia, melhor dizendo, aquilo que é o papel de um presidente de junta e dos membros do executivo de uma junta de freguesia, num quadro em que o mandato social dessas juntas de freguesia já mudou. Já não é só para passar papéis de autorização de residência e afins. Uma junta de freguesia tem um protagonismo, uma participação no quadro daquilo que é o ordenamento do território e da unidade administrativa que representam, muito mais. E por fim, eu acho que, como nós dizíamos no comunicado que emitimos, a CDU está com tiques populistas. Não é? E eu acho que com lives, acrescento aqui, lives de algum judicialismo, um pouco como o ar dos tempos que nós vivemos, não é? O clima mental que se vive no país. E achou por bem calvagar esta onda, numa espécie até de comitê de linchamento público, lançando lama para cima de uma pessoa que ajuda boa fé, de uma situação que ainda está a ser, quer dizer, que foi já analisada pelo Tribunal de Contas, que deu um parecer em que não há nota de culpa, e que, por sua vez, passou ao Ministério Público, porque é assim que deve ser, e eu acredito que o Ministério Público deverá concluir este processo da mesma forma, mas eu não sou nem magistrado do Ministério Público, não sou jurista, estou a fazer um comentário político sobre esta situação, e o que eu acho é que há sempre esta tentação de quem vive na vida de uma forma muito extremada de confundir a política e a justiça, enlamear o nome das pessoas, de querer ir na onda do clima político que nós vivemos neste momento, e eu acho que quem de facto é democrata deve combater isto e deve ser uma barreira contra este tipo de atitudes. Eu acho que... Temos um minuto. O Rui Rei, queres acrescentar alguma coisa? Não tenho mais nada a acrescentar. Muito bem. Já disse o que tinha a dizer sobre este tema. Muito bem. Então vamos fazer um break para intervalo. Nós voltamos dentro de alguns minutos aqui à Rádio Valor Local, nomeadamente ao Café Central. Não saia daí, nós voltamos dentro de alguns instantes. Café Central, um debate de ideias com Paulo Afonso e Rui Rei. Bem nas suas fileiras e não parece que vai ficar calado. Vai ser oposição? Não sei. Eu até posso estar de acordo. É populismo. Justicialismo, que é mais ou menos a mesma coisa. Como se de uma igreja se tratassem em grandes momentos de azáfama e dizer, como vêem, estamos todos unidos. Estão-se a comer todos lá dentro, mas estamos todos unidos em força, que é o país a desmoronar-se. A bem do futuro da nação, eu acho que devem, de facto, negociar. Sexta-feira, às 18 horas. Ouça também em podcast em radiovalorlocal.com.
Rádio Valor Local. Boa tarde. Com um olhar na inovação e o atendimento personalizado e adaptado a cada cliente, nas óticas Optivisão encontra uma vasta oferta de marcas de qualidade e serviços exclusivos. Escolha um serviço de excelência para cuidar da sua visão e melhorar a sua qualidade de vida. Marque já o seu exame visual em optivisão.pt. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, Sans. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263 402 483. Infortauros. Há 26 anos que a informática é o nosso mundo. Trabalhamos com particulares, empresas e instituições. Venda e comercialização de computadores e de todo o tipo de material informático. Assistência técnica a hardware e software nas nossas instalações, no local ou remotamente. Implementação e apoio a programas de faturação, gestão comercial, contabilidade e recursos humanos. Somos representantes SAS e ZoneSoft. Temos a solução-chave na mão para qualquer tipo de negócio. Vasta gama de tinteiros e toners originais e compatíveis para todas as marcas de impressoras, multifunções e fotocopiadoras. Redes informáticas e segurança. Orçamentos gratuitos. Conte com a nossa experiência de 26 anos de existência. A informática é o nosso mundo. Infortauros. Não deixe de nos visitar na Póvoa de Santiria, na Rua Padre Manuel Duarte, 14A ou em infortauros.com. Contacte-nos pelos telefones 21 953 0030 ou pelos telemóveis 91 618 7179, 91 618 7182 ou 91 618 7183. Sem ir. Energia inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sem ir. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Saiba mais em semir.pt. Consulte-nos. Sem ir. Energia inteligente. Café Central, um debate de ideias com Paulo Afonso e Rui Rei. Obviamente nas suas fileiras e o bom parece que vai ficar calado. Vai ser oposição? Não sei. Eu até posso estar de acordo. É populismo. Justicialismo, que é mais ou menos a mesma coisa. Como se de uma igreja se tratassem em grandes momentos de azáfama e dizer, como vêem, estamos todos unidos. Estão-se a comer todos lá dentro, mas estamos todos unidos em força, que é o país a desmoronar-se. A bem do futuro da nação, eu acho que devem, de facto, negociar. Sexta-feira, às 18 horas. Ouça também em podcast em radiovalorlocal.com. E pronto, cá estamos nós, depois de uma promoção nova, que eu espero que vocês tenham gostado. Avançamos para falar de coisas... Muito inspiradora. Estava, muito angélica. Muito inspiradora. Estava muito celestial. Muito celestial, é mesmo. Muito celestial. António Costa admite que neste primeiro ano de mandato a maioria absoluta do governo, enfim, cometeu alguns erros. Na entrevista à RTP, o Primeiro-Ministro diz que os governantes que forem acusados não devem manter-se em funções, posição assumida a propósito do caso que envolve Fernando Medina. Ora, nesta mesma entrevista, António Costa diz igualmente, entre outras coisas, que aprendeu muito neste último, ou melhor, neste primeiro ano de maioria absoluta. Vamos ouvir o Primeiro-Ministro. Nós aprendemos ao longo de toda a vida e eu aprendi muito neste último ano. Uma coisa que aprendi, obviamente, é que o facto de haver maioria reforça muito o escrutínio, o grau de exigência por parte de todas as pessoas, a necessidade de responder imediatamente a qualquer dúvida que existe. E, porventura, nem sempre respondemos prontamente às dúvidas que existissem. Costa diz-se preparado para o que aí vem
sem sinal de desgaste. Fizemos o aumento extraordinário das pensões, Isso tudo é verdade, Sr. Primeiro-Ministro. alterámos os escalões do IRS, Tudo é verdade, mas não introduzimos a deixa de ser gratuidade das creches, muito desgastado, a garantia antes de infantil. completar sequer um ano de governo. Tem apenas 10 meses. Estou desgastado, eu sinto-me muito bem. Meses. Sente-se bem. Sim. Bom, E olha que o meu médico também diz que eu estou bem, portanto não tenho essa visão. António Costa a dizer que estava bem de saúde, uma entrevista à RTP, aliás fomos aqui à boleia efetivamente da RTP para conseguirmos ter este som. Paulo Afonso, começamos por ti. Há uma defesa para o Primeiro-Ministro neste momento ou achas que este é apenas um mau momento que o Governo está a passar? Bem, eu acho que, faço minhas as palavras do Primeiro-Ministro, o Governo errou. O Governo errou e ainda bem que reconhece que errou. Nesta gestão meio atabalhoada que nos só cria embaraço, não é? E eu não sou daqueles que tenta defender o indefensável. Acho que há coisas que nós devemos obviamente ter em mente. Houve coisas que errou, não foi a primeira pessoa do Partido Socialista que eu disse isso, já o havia referido que a própria Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, num debate sobre estes faits-divers que surgiram, fez menção a isso e o problema aqui é um problema de percepção. Eu acho que nós temos que ter sempre atenção a esta questão da percepção que a população, que o povo, que somos todos nós, tem em relação a isso. Agora, acho que o Governo tem de comunicar mais, tem de comunicar bem, tem de fazer passar a sua mensagem e, quando necessário, dar as explicações necessárias, sempre que necessário, dar as explicações necessárias. Mas para todos os efeitos acho que o PS está de parabéns pelo um ano de maioria. Foi alcançada também em circunstâncias difíceis, já analisamos isto aqui também sobre isso, e o que eu acho que no meio disto tudo, quer dizer, as pessoas, as populações de norte a sul do país querem estabilidade. O Presidente da República também já falou sobre isto. Não querem bailes eleitorais a cada ano, ou seja, a possibilidade de derrubar o governo, tenha ele maioria ou não, porque as sondagens, que são sempre uma circunstância, mas que nós devemos estar atentos a isso, possam dizer que há aqui uma reviravolta. A maioria parlamentar está perfeitamente estabilizada, não é? Agora, eu acho que há um programa para cumprir, acho que também há uma maioria social para reganhar, tendo em conta esse resultado das sondagens, são indicadoras, são um retrato específico, e acho que isso é muito importante, que essa maioria social seja obviamente reganhada, possa ser reconquistada, mas mais do que isso também, eu acho que o Governo está em funções e tem que cumprir obviamente um programa, e acho que o Primeiro-Ministro está atento a isso. Eu acho que enquanto tivermos um chefe de Governo disponível e que mantenha essa disponibilidade ao lado de alguma energia, eu acho que os ministros terão obviamente também essa capacidade de fazer cumprir o programa. E há vários pontos que eu acho que nós temos aqui também que sublinhar, quer dizer, há o acordo da concertação social, o acordo com os sindicatos da função pública, o aumento extraordinário das pensões, as creches gratuitas que envolveram em 2023 70 mil pessoas, 70 mil utentes, quer dizer, há um conjunto o próprio acordo de descentralização que está a ser feito, e é uma maioria de diálogo parlamentar. São 67 propostas da oposição, no quadro do Orçamento de Estado e não só, que foram aceites. Eu acho que isto também é de valorizar. Não importa, a questão é que há agendas políticas que se confundem. A agenda política da direita e depois a agenda política de uma certa esquerda, à nossa esquerda, e há uma agenda há uma agenda político-mediática. Há uma agenda mediática, porque o que vende, o que faz abrir e fechar telejornais é mais o escândalo, a notícia que diz que o ministro X, Y ou Z cometeu isto ou aquilo, do que propriamente aquilo que o Governo fez a favor da população. Ainda bem que o valor local é gratuito. Ora bem, Rui Rei, relativamente a este ano de Governo e às explicações do Primeiro-Ministro nesta entrevista, não me pareceste muito convencido. Ouça, esta entrevista seria... ficou retratado nesta intervenção do Paulo Afonso e nas intervenções que fez o Dr. António Costa. Primeiro, o Dr. António Costa veio fazer uma entrevista com um ar todo cheio de si, a dizer: faltam 4 anos, habituem-se. Só que aquilo não soou a determinação, soou a arrogância, porque as pessoas, ao fim de poucas semanas e poucos meses, ficaram cheios da arrogância e cheios de si, desta malta socialista que governa o país e acha que posso, quero e mando. Porque o PS, se nunca se abriu muito, desta vez fechou-se dentro
daquilo que eram as possíveis sucessões do Dr. Costa. Portanto, eu já disse isto aqui várias vezes. O Dr. Costa está a provar do seu veneno. Primeiro, do abraço do urso que deu à esquerda. E, portanto, teve paz durante uns anos porque deu de comer à extrema-esquerda. Só que acabou-se de comer e começou a provar o que é a contestação nas ruas. E pior, porque o Partido Socialista não fez nada durante estes anos. Ainda aqui há uns dias, um comentador na televisão, Carlos Magno, dizia, e bem, nós há primeiros ministros que ficaram na história por um conjunto de tarefas que fizeram. O Dr. Costa ficará na história por ter feito um governo depois de perder eleições. Não mais do que isso. Não fez uma reforma. Não mudou nada no país. Mascarou os problemas do país dizendo às pessoas que malandros dos outros tinham-vos cortado e eu vou-vos dar tudo. Está-se a ver. Um país com superávit financeiro e as pessoas com dificuldades. Com pobreza como nunca se viu. Mais de 4 milhões de pessoas. Quase metade da população portuguesa. E se tirássemos a isto os apoios sociais, era muito maior a pobreza. Nós temos 2 ou 3 milhões de pessoas que mesmo a trabalhar são pobres. E achamos e vemos as declarações do Paulo Afonso, por um lado, a dizer que o PS está de parabéns. E o governo, o doutor António Costa, a brincar, a dizer que ele está bem de saúde. Pois está. Ele está bem de saúde. Temos 4 milhões de pessoas que não estão. E os restos estão a empobrecer todos os dias. Portanto, esta é uma questão que se prova. Quando se analisa a entrevista, percebe-se que a entrevista é só para marcar tempo, para tentar melhorar a imagem que não ficou bem lá atrás. Portanto, um país que se diz que está bem, mas que é ultrapassado pelos restantes países da União Europeia, em que nós cada vez somos mais pobres, comparados com os outros. Um país em que a inflação em Portugal é quase 10%, em Espanha é 5%. Um país que tem superávites financeiros e não aumenta aos funcionários públicos, não dá condições aos privados para aumentarem os seus trabalhadores, tem os professores da forma que tem. O meu filho não tem praticamente aulas desde o início deste segundo semestre, deste segundo período. Isto é uma vergonha. E o doutor António Costa consegue vir dizer que depois disto tudo, dos 4 mil milhões de euros na TAP, do caos na saúde, que nós temos centros de saúde em Vila Franca de Xira que não têm um médico. Ouça, vamos lá ver uma coisa. Era a mesma história de vocês terem uma cavalariça e não têm lá cavalos. Estou a ver. Quer dizer, ou terem uma praça de táxis cavalo sou eu. Cavalo sou eu, porque aceito isto tudo. Não, cavalo sou eu, tu não estás a perceber, tu não percebes ao contrário. Cavalo sou eu. A solução é os senhores a cumprirem a sua missão e não mudarem as coisas e mudarem as regras e combaterem os lobbies. Não, são 3 milhões e 500 mil. Não são. Portanto, isto de facto, nós chegamos ao Centro de Saúde de Alhandra, não há um médico. Os senhores médicos, os seus enfermeiros, os seus auxiliares em Vila Franca de Xira chatearam-se, fecharam a porta. Ouça, não são cavalos, é verdade, mas são pessoas que não cumprem a sua missão e ninguém no governo e em toda a gente que foi nomeada teve a coragem de os afrontar e dizer, meus amigos, vão lá trabalhar e tratar da vida das pessoas. E os senhores que se dizem todos de esquerda e a favor puseram empresas privadas a passar as consultas, as receitas. Nós temos no Forte da Casa, não temos um médico de família. E depois... O doutor António Costa vem dizer que aprendeu muito, coitadinho. E que afinal o problema é dos portugueses, porque com a maioria absoluta tem maior escrutínio. E o Paulo Afonso, com uma cara de anjo, vem dizer o Partido Socialista está de parabéns. Ouçam, isto se não fosse sério, dava de facto vontade de rir, não é? Porque de facto não são os outros, são cavalos. Somos nós que somos burros, porque aceitamos, onde eu me incluo, aceitamos a forma como os senhores tentam enganar a malta, dizendo que está tudo bem, e nós temos o país a cair aos pedaços. Ninguém disse que estava tudo bem. Nós temos o país coisas que devem ser sinalizadas. A educação, os jovens não têm aulas. Os médicos não dão consultas no setor privado. E os senhores dizem, o mundo está a cair. Eu aconselho-te a veres o Titanic de novo. A orquestra continua a tocar e o navio afunda. Vamos arrepiar caminho porque temos que falar da educação. Houve uma reunião que não surtiu efeito. Aliás, Mário Nogueira garante que os professores continuam na luta, garante igualmente que a greve para dia 11 continua. Estarem aqui à porta hoje até agora e realmente uma maratona enorme. Vai levar os colegas a fazerem greve amanhã em Viana do Castelo, vai levar os colegas a fazerem greve segunda-feira, terça e quarta dia 8 no Porto, dia 7 em Viseu e dia 6, ajudem-me, em Vila Real. Vai levar milhares e milhares de professores a descerem à avenida no dia 11 de fevereiro
E agora nós vamos comer qualquer coisa e, a seguir, as organizações que convocaram estas greves distritais e a manifestação do dia 11, vamos reunir, vamos analisar o que foi esta reunião, vamos ver que avanços houve ou os que não houve, uns por insuficiência, outros por inexistência. E André Pestana, do Stop, diz também que não se chegou a lado nenhum. Não houve acordo, para já é uma situação surreal, houve mudanças e não recebemos esse documento, nem na própria reunião no início, a nível da vinculação dinâmica dos contratados, ou seja, houve a retirada de uma cláusula que era exigir o último ano, o horário completo e anual, digamos assim, mas precisamos ver isso em papel para analisar, porque obviamente só dizer isso oralmente é insuficiente e obviamente há muitas más interpretações na reunião. Acho que toda a gente entende uma reunião profícua, ou que se pretende profícua, nós temos que receber atempadamente os documentos. Ora bem, e aqui ouvimos André Pestana, do Stop, antes Mário Nogueira, da FENPROF. Estas declarações foram proferidas depois da reunião de ontem, que durou mais de 5 horas com todos os sindicatos. Ora bem, Rui Rei, agora começo por ti, exatamente para perguntar, porque estavas a falar na educação, para perguntar se tanta contestação, se tanto processo, se tanta ronda negocial, os professores vão deixar de ser, ou de merecer a simpatia dos portugueses, e vão começar a ser olhados de lado, porque muitas pessoas têm exatamente os problemas dos filhos não terem aulas, e esta questão começa a pesar também até na organização familiar das pessoas. Vamos lá ver. Obviamente que eu, enquanto pai, considero inaceitável o que se passa. O meu filho, desde o segundo período, praticamente não teve aulas. Teve, inclusivamente agora, há poucos dias, uma visita de estudo cancelada. Portanto, obviamente que isto é inaceitável o que se passa. Agora, é inaceitável o que se passa porque o Governo prometeu tudo a toda a gente e agora não quer cumprir. Esta é que é a questão, porque o problema é que o Governo criou expectativas em toda a gente. O Governo, estes socialistas, andaram a dizer mal de toda a gente no passado, a dizer dos cortes, a falar dos cortes, e agora são incapazes de cumprir. E, portanto, obviamente que as pessoas estão chateadas na saúde, estão chateadas na educação, estão chateadas em todo lado. E as pessoas, obviamente, que não aceitam que tenham visto o seu tempo de trabalho congelado e agora, afinal, não lhe pagam. Então, quer dizer, os malandros foram os outros que andaram a cortar coisas às pessoas e estes tipos que eram um coração, tinham um coração grande, enorme, todo para resolver os problemas todos e agora não os resolvem. Obviamente que não resolvem, porque prometeram aquilo que não conseguem cumprir. E, portanto, não querem cumprir. Não querem cumprir porquê? Porque eles vivem a austeridade. O que nós estamos perante é de uma austeridade, porque é preciso fazer face ao déficit que eles criaram. E, portanto, é isto que está aqui em cima da mesa. E em cima da mesa temos outra coisa. A entrevista do Mário Nogueira é muito interessante, porque a FENPROF vê-se acossada por um novo sindicato. E, portanto, neste momento o que temos aqui é uma competição para ver quem é que faz mais, quem é que é mais assertivo. E não há dúvida que o STOP tem vindo a ganhar aos pontos à FENPROF, porque na realidade a FENPROF é um sindicato do sistema. Faz umas coisas, diz umas coisas, no tempo em que o PC esteve no governo andaram caladinhos, até diziam bem do ministro, pareciam uns gatinhos, agora começaram a fazer umas coisinhas, e começaram a fazer umas coisinhas porque o STOP veio dizer que o rei vai nu. Foi isso que aconteceu. E, portanto, a FENPROF não pode ficar sossegada, porque se ficar sossegada perde os sindicalizados e perde a taxada toda que está dentro da FENPROF. Ou vocês acham que é só acusar os outros? Vão lá ver quantos empregados é que tem a FENPROF e quanta gente é que não trabalha há não sei quantos anos à conta do movimento sindical. Não é? E depois os taxos e os tacinhos são dos outros. Não são, estão ali dentro. E na realidade... são trabalhadores. E na realidade, ouçam, aplica-se aos sindicalistas o mesmo que ser político ao poder político e a todos os outros. Não é só no poder político que existem os boys e os jobs. Claro. No movimento sindical existem lá muitos. Existem lá muitos que não dão aulas há 30 anos. Ou só existe problemas no poder político? Não existe no movimento sindical. O doutor Mário Nogueira não dá aulas há quantos anos? E muitos outros não dão aulas há quantos anos? Por isso é que o STOP diz que nós somos sindicalistas, mas somos professores. Continuam a ser professores, são um dos deles. Ele deixou de ser. E não interessa. O que interessa aqui é que, na realidade, a FENPROF, durante muitos anos, fez greve de acordo com uma agenda política que não era a dos professores. Sim. Não é? E, portanto, isto tudo é o destapar de uma série de coisas que a malta não está satisfeita. Obviamente que isto está a trazer problemas sociais gravíssimos.
gravíssimos aos alunos e às famílias. Agora, isto tem um responsável, chama-se Dr. António Costa e Partido Socialista. Voltamos ao mesmo. Tentaram prometer a tudo a toda a gente. Não conseguem. E agora, como não conseguem, vamos à questão jurídica. Que é, como não conseguem, então agora vamos arranjar aqui um problema jurídico, tal como tentámos na altura com os enfermeiros, não é? Vamos aqui tentar arranjar um problema jurídico porque o STOP é um sindicato antissistema e então agora vamos lá travar esta gente. É o que está a acontecer quando esta gente só se trava resolvendo verdadeiramente os problemas. E o que eu diria aqui é volta Cavaco que estás perdoado. Porque, de facto, o professor Cavaco foi o último grande primeiro-ministro deste país, de facto. De facto. Tirando o Dr. Passos Coelho, nas circunstâncias, não deixou semente e muito, ao contrário do que tu pensas, deixou semente porque foi ele que deu dignidade, aos funcionários públicos, foi ele que deu dignidade aos professores, e é ele que os senhores apelidam como o pai do monstro. E sabem porquê? Porque os senhores não souberam trabalhar mais. O doutor Cavaco Silva, quando sai do governo, o país tinha pouco mais de 60% da dívida. Os senhores, quando saíram do governo, deixaram isto a 120%. Quem escreveu o artigo do pai do monstro foi o próprio professor Cavaco Silva, não fomos nós ou quem quer que seja tinha apelidado. Portanto, foi ele que deu o 13º e o 14º mês, foi ele que resolveu os problemas das barracas, coisa que os senhores nunca resolveram. Portanto, essa é uma questão essencial. Não resolveram. As vossas câmaras e as vossas câmaras do Partido Comunista ainda hoje lá têm as barracas. Não, câmaras do PS não têm. As nossas câmaras estão a pôr. Não tens barracas, então. Portanto, o que quer isto dizer? Que na educação, e para terminar, na educação isto é fruto destes anos todos, de falta de respeito pelas pessoas, pelos professores, pelos auxiliares, pelos pais, pelos alunos, e que leva a isto, em que obviamente hoje tem-se na escola. Eu sei bem o que é que o meu filho chega a casa e me diz. Eu sei muito bem o que é que o meu filho me chega a casa e me diz. Há em muitos casos que estamos no reino do faz de conta. Eu faço de conta que dou aulas, tu fazes de conta que aprendes. Eu faço de conta que fazes e tu fazes de conta. Eu sei bem o que acontece. Vamos ouvir o Sei Paulo muito Afonso. bem. Portanto, os senhores é que andam a meter a cabeça na areia e a deixar efetivamente que isto aconteça. Mas pronto. Paulo Afonso, agora é contigo. Ok, Defende então também. vamos. Eu tenho uma perspectiva diferente. Em algumas coisas concordo com o Rui, mas não tenho esta. Ou seja, eu não ponho toda esta magia que o Rui põe nas coisas de forma. Só me falta dizer que és a favor da escola pública, mas o teu filho está na escola privada. Só me falta dizer isso. A minha filha está numa escola pública. Além disso, eu acho que só me falta dizer isso. Há questões da vida privada de cada um que não têm que estar em cima da mesa. Eu adoro isso. Mas a minha filha está numa escola pública. A última vez que me disseram isso foi um eleito do Partido Comunista em Vila Franca, que é absolutamente defensor da escola pública, mas o filho estuda no privado. É bom, é uma questão de caráter, não é uma questão da vida privada. É uma questão de caráter, é só isso, é só caráter. Pronto. O resto Afonso, não me queiras confundir com quem não deve 2 ser minutos, confundir. porque depois não então temos ainda tempo. bem. E já vamos falhar aqui uma... Mas sendo muito objetivo aqui numa coisa, eu acho que, quer dizer, num país em que, quer dizer, convém aqui dizer também alguma verdade sobre algumas questões. Primeiro, a despesa em educação em 2016 rondava perto de 6 mil milhões de euros. Houve um aumento de 300 milhões em relação a 2015. Na OCDE, o gasto médio por aluno em 2015 era 8.125 euros. Em Portugal, em 2019, era de 10.854 euros. Acontece também que, num país em que tem menos 734 mil pobres, contrariando um pouco aqui a ideia do Rui, de que estamos a aumentar o número de pobres em Portugal, e que tem menos 5,6% de pessoas em privação material, ou contrariando a ideia que o Rui transmitia aqui, de que estávamos todos a empobrecer ainda muito mais, e que está em crescimento e crescimento. Pois não são, mas os números permitem uma leitura sobre isso. É vida. E convém dizer, o PS devolveu 3 anos dos 9 anos congelados pelos anos da Troika. 3 anos dos 9 anos que foram congelados. Vai dizer isso e o que agora os sindicatos pretendem, eu acho, e bem, têm que obviamente negociar sobre isto, a devolução destes 6 anos. Continuando. A despesa em educação, a despesa em educação em 2023, o Rui falou imenso, convém, 7 mil milhões de euros, podendo ir até aos 8 mil milhões de euros com aquilo que é o Fundo de Financiamento da Descentralização. O Rui tocou num assunto que me parece aqui importante. Eu acho que nós já estaríamos... A gente podia falar um dia de descentralização. Podemos falar sobre isso, mas não hoje, não temos tempo. Mas continuando, o que me parece neste momento é que, e o Rui tocou nesse ponto,
e isso vai não só atacar, não vai só mudar aqui a relação de forças no mundo sindical. Existem aqui 2 combates. Dos professores, obviamente, pelos seus direitos, que são legítimos, as greves são legítimas, já vos disse aqui. Chega um momento que se tornam depois indignas na forma como, neste momento, alguns sindicatos a pretendem fazer, não é? E eu ouvi com muita atenção, a entrevista do secretário-geral da FENPROF, que me pareceu muito atenta, o chamado sindicato do sistema, não é? E neste momento nós temos um confronto entre o sindicalista, eu adorei, eu fiquei o sindicalismo do protesto pelo protesto, não é? E o sindicalismo da negociação. Já percebemos que o Rui tem uma simpatia particular pela forma como o STOP trabalha. Não tenho. É verdade. São aquelas coligações negativas que existem porque é importante derrubar o PS. Agora, o que existe aqui é um surgimento do admirável mundo novo no âmbito do sindicalismo. Eu tenho simpatia por quem luta pelos seus direitos. Faz muito bem. Isso eu tenho sempre simpatia. Eu também tenho. Agora, acho que às vezes confundir a defesa dos meus direitos atropelando os direitos dos outros, inviabilizando por tudo e por nada aquilo que pode ser uma negociação, isso não é correto. Nós vivemos numa democracia. E aquele por quem tu tens alguma simpatia referiu diversas vezes que o governo é opressor, que o Presidente da República é cúmplice de um governo opressor. Eu acho que isso não são conversas, nem mesmo afirmações de quem está é uma resposta à linguagem que vocês usaram durante anos face em relação ao Passos Coelho e outro. É exatamente a não é chamado. Vamos avançar. Paulo Afonso, não sei se já concluíste. Já concluí. Muito bem. Então eu acho que devem chegar à negociação e, como disse anteriormente, acho que é importante que eu pedia que vocês me deixassem só dar uma sugestão. 30 segundos. Porque a sugestão era... Eu reduzia a minha sugestão a 2. A primeira é que nos preparássemos para a corrida das Lesírias e eu prometo que vou tentar, apesar de desenvolver a minha barriguinha. Ele ainda quer falar de outra coisa. Não, ainda temos aí a notícia do jornal, o destaque do jornal que vocês não escolheram e depois as sugestões. Temos 2 minutos e pouco. Eu destaco o artigo do meu amigo e companheiro Lélio Lourenço, que é Não nos habituamos, Dr. Costa. De facto, é um bom artigo, muito interessante, que as pessoas devem ler, porque de facto há pessoas em Portugal que não se vergam, não se deixam vergar e continuam a ver o problema que se está a passar no país. A luta continua. Muito bem. Paulo Afonso. Eu destaco aqui o apoio que o meu camarada Silvino Lúcio deu aos bombeiros de Vila Franca de Xira, no da Zambuja. Da Zambuja, perdão. Vila Franca não, Câmara Municipal da Zambuja é um lápis, está só a pensar em Vila Franca de Xira, tendo em conta aqui uma sugestão que tenho. Silvino Lúcio dá a prenda de 250 mil euros aos bombeiros da Zambuja em dia de aniversário. Eu acho que é importante também o apoio. É um valor simpático. É um valor simpático. Vamos agora sim, Rui, vamos vestir o fato. Eu dou duas rápidas, que é, eu vou tentar ver se consigo fazer a corrida das Lesírias, não prometo, que eu ando um bocadinho preguiçoso, mas era tentarmos preparar para o duato das Lesírias, o que era bom. Em março. Em março, agora a meio de março, e ao mesmo tempo deixava aqui um apelo a que visitássemos e participássemos nas últimas apresentações do Grupo Segada do Uliana de David Mamet, que é de facto mais um dos exemplos de uma companhia de teatro que teve a ousadia de lutar por aquilo em que acreditava. E esta companhia de teatro conseguiu vergar a anterior administração socialista e que pudesse ser tratada com igualdade. Pois agora, o Ministério da Cultura negou-lhes o apoio e esta companhia de teatro em Alverca corre o risco de fechar. E eu estou muito curioso para saber o que é que a Junta de Freguesia de Alverca e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira têm a fazer em relação a um grupo que é muito importante para o Concelho de Vila Franca de Xira e para a cidade de Alverca. Paulo Afonso, muito rapidamente, como é costume? Certeza continuarão a apoiá-los. Uma exposição que existe no Museu do Neorrealismo, A Coragem da Gota de Água é que ousa aqui no deserto, indo ao encontro também de muito daquilo que é um espírito de resistência que todos nós devemos ter face aos abusos, sejam eles de onde vierem, do poder ou do contrapoder. 2 notas, nós não falamos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, mas 2 notas muito celestiais sobre isto. O Elogio da Sede é um livro que eu gostaria de sugerir, O Elogio da Sede de José Tolentino Mendonça, é um livro muito interessante. E Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff, que é um teólogo da libertação, um adepto da teologia da libertação, e que nos traz aqui uma nova luz sobre algumas das questões relacionadas com a Igreja, quer do ponto de vista espiritual, do ponto de vista político e do ponto de vista social. Está concluído o Café Central, até 2 a 15 dias, esperamos cá por vocês, para mais um debate acero. E sem atrasos, claro. A luta continua, a vitória é certa. Onde é que eu já ouvi isso? É verdade, é verdade. Um debate de ideias com Paulo Afonso e Rui Rei.